Olá, tudo bem? Meu nome é Kleberson. Estamos aqui hoje para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Agradecemos quem está nos acompanhando neste momento. Temos esse tempo aqui para ouvir, para aprender do Senhor, e que a mensagem será trazida possa ser de bênção para a sua vida, para a sua família, possa ser aplicada de fato na sua vida. Neste momento, vou chamar para vir aqui, trazer o estudo, o ensino, a palavra do Senhor, o nosso diácono, nosso irmão Eudes Almeida, o qual ministrará ao nosso coração. Olá, graça e paz a todos. É um prazer, é um privilégio estar aqui com todos para poder transmitir a palavra de Deus. Já agradecemos em nome da Igreja Vila Rica, pelos irmãos que estão acompanhando através do Facebook e também aos amados que estão acompanhando através do canal no YouTube, tá? Então, ficamos felizes, ficamos contentes e alegres com a presença de todos vocês. Antes de eu iniciar, vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus. Então oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, graças te damos por poder ouvir a Tua palavra, de poder aprender com a Tua palavra. E te rogamos, Senhor, que o Senhor mesmo possa falar mais uma vez aos nossos corações, Pai. E assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o plano de salvação de Jesus Cristo. Vamos realizar a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre o plano de salvação de Jesus Cristo, que foi arquitetado por Deus, né? No verso 21, eu só gostaria de repeti-lo, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós podemos perceber e entender que desde o ventre de sua mãe, Jesus já era apresentado por Deus como aquele que haveria de trazer a solução para a reconciliação do homem com o seu Criador. Então Jesus Cristo, ele fez esse intermédio entre nós, pecadores, e Deus. Então Jesus Cristo, ele fez a nossa reconciliação com Deus.
além de fazer essa reconciliação nossa com o nosso Criador, com Deus, Jesus Cristo ainda nos livrou da condenação eterna, que era resultante de todos os nossos pecados. Então nós podemos perceber, né, como eu disse, e entender como Deus, Ele nos amou, como Deus, Ele, apesar da queda dos nossos primeiros pais, Ele nos amou, né? Ele nos ofertou a reconciliação através de Jesus Cristo. Então, a nossa salvação sem dúvida, o maior de todos os milagres operados por Jesus, né? Nós somos especiais para Deus. Por isso, Deus, no seu infinito amor, nos ofertou Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, a salvação não é uma obra do acaso, né? Não é uma obra do acaso. É um plano de Deus elaborado desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus já elabora um plano para que o homem pudesse se reconciliar novamente com o seu Criador. Então, salvação é um projeto eterno. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua infinita graça, pensou em salvação para nós desde quando os nossos primeiros pais pecaram, desde Adão, quando Adão pecou no Éden, né? Então, quando Adão pecou no Éden, a salvação já estava planejada, né? Já estava desenhada por Deus em favor de cada um de nós, né? Então, Jesus Cristo, ele foi à cruz, né? Ele foi à cruz com essa intenção de nos resgatar de todos os nossos pecados. Então, a cruz não é um plano B de Deus. Deus, como se tivesse assim, nossa, as coisas deram errado, eu preciso pensar em outra coisa. Não, né? Tudo isso já era propósito de Deus. Tudo isso já estava arquitetado por Deus. Tudo isso já estava desenhado por Deus. Tudo isso já estava planejado por Deus, né? Então, a cruz não é um ato de desespero de Deus. Ah, o homem pecou e agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Não, Deus, Ele é eterno. Deus sabe de todas as coisas. Por isso, Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus não se desespera com a coisa diante da queda do homem. Não, pelo contrário. Deus, Ele sabia de tudo. Então, quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, o Calvário já estava pensado no plano de Deus. Tudo isso já estava pensado. Quer ver? Vamos ver. Em Apocalipse capítulo 13, só para os amados entender como Deus já sabia de tudo e como Deus já tinha um plano de salvação, de reconciliação para o homem, né, que caiu, que pecou. Em Apocalipse capítulo 13, e o verso 8, eu vou ler apenas a parte B, embaixo onde está escrito assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui nós podemos perceber e entender que esse plano de Deus já estava posto, já estava pronto, né? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em Efésios, olha só, também em Efésios, vamos ver o que está escrito em Efésios, capítulo
capítulo 1 e o verso... Efésios capítulo 1 e o verso 4 nos diz assim: assim como nos escolheu, ou em outras traduções fala, assim como nos elegeu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Né? Então nós podemos entender que já estava nos planos de Deus. Né? Vou repetir esse versículo porque ele é profundo. Né? Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus nos amou na sua infinita bondade. Deus nos amou na sua infinita graça que nos ofertou Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, olha só o que o apóstolo Pedro nos fala em Atos capítulo 2 e o verso 23. Atos 2, 23. Deixa eu só localizar aqui. Em Atos 2, Atos 2, 23, diz assim: sendo este, ou seja, Jesus Cristo, né? Então, Cristo Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio, ou em outras traduções fala conselho, né? E presciência de Deus, né? Ou seja, um conhecimento antecipado de Deus, que tudo isso iria acontecer. Então, assim como eu disse, Deus, ele não foi pego de surpresa com a queda do homem. Né? Então, Cristo Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, o que nós podemos entender com esse versículo? Que antes de Deus criar o homem perfeito, ou seja, Adão e Eva, portanto, bem antes de pecar, né, Deus já sabia que o homem precisaria de um resgate. Por isso, Deus, ele providencia um plano de salvação para o homem. Né? Então, antes de executar o plano de criação, Deus, ele executa também um plano de salvação na vida do homem. Ou seja, quando Adão pecou, o plano já estava elaborado no coração de Deus. Né? Já estava elaborado no coração de Deus. Vamos até 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 9. 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha só, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da eternidade. Né? Olha só, é por isso que é um plano elaborado na eternidade. Então, na eternidade,
Não há passado e nem futuro. O que há é um presente linear, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o tempo e Deus sabe de todas as coisas, né? Então, não há passado e nem futuro. O que há é um presente linear, ou seja, o passado e o futuro são tão presentes como o agora para Deus. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Deus é conhecedor do tempo, Deus é conhecedor do passado, Deus é conhecedor do futuro e Deus é conhecedor do presente. Então, Deus, ele já sabia, né, de tudo isso. Então, Deus, ele planeja, ele elabora esse plano de salvação para que o homem fosse resgatado de todos os seus pecados. Então, hoje, nesse presente humano, nós assim podemos dizer, hoje Deus nos oferta a salvação, né? Que lá atrás Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, lá sofreu, lá padeceu em favor de cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de aceitar e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Que coisa maravilhosa! Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele é eterno. Ele sabia de tudo isso. Em Isaías, capítulo 46, olha só como Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Deus, ele é eterno. Em Isaías 46, verso 10, Isaías 46, o verso 10, nós podemos ler e entender que desde o princípio, ou seja, desde o começo, né, desde lá do Éden, né, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe tudo, né? Deus conhece todas as coisas e em todo o tempo, assim como eu disse. Então, Deus, ele é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus nos oferta Jesus Cristo para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus novamente. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos proporciona, né? Através de Jesus Cristo. Em Romanos, vamos até Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o verso 29 e o verso 30. Olha só, irmãos, paremos e analisemos esses dois versos. Como Deus, ele é maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 29 e 30, nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Olha só. Então, Jesus Cristo, ele é eterno, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Deus, ele conhece o tempo, né? Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Que maravilha! E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só a profundidade desses dois versículos, né?
Vou repetir novamente, porquanto aos que de antemão conheceu. Então, Deus, ele tem a presciência de todas as coisas. Então, quando ele diz, o apóstolo, né, porquanto aos que de antemão conheceu. Então, Deus nos amou por antecipação, meus amados. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando o apóstolo Paulo, porquanto aos que também de antemão conheceu, também o predestinou. Então, Deus, ele decidiu antes do momento, né? Antes da queda do homem, Deus, ele decide ofertar Jesus Cristo em favor de nós. E no verso 30, e aos que predestinou, a esse também chamou. Então, Jesus Cristo, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que reconhecem que é pecador, aqueles que creem em Jesus Cristo e aceitam como seu legítimo Salvador, ele é chamado para poder fazer parte dessa eternidade. E além de chamar, Jesus Cristo, ele também te justifica. Então, aos que predestinou, a esse também chamou. Então, Jesus Cristo, quando ele vos chama, ele opera em você perdão. Ele anula a sua sentença. Deus, quando ele te chama, ele neutraliza as acusações do maligno na sua vida. Que interessante. Então, aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Que maravilha, né? E aos que justificou, a esses também glorificou diante do Pai. Que maravilha, né? Que maravilha. E um pouco atrás, em Romanos mesmo, no capítulo 5, Romanos capítulo 5 e o verso 1, olha só quando fala que Jesus chama e nos justifica. Em Romanos 5, verso 1, nos diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Então, nós estamos justificados. Então, você que aceita Jesus Cristo como seu legítimo Salvador, você é chamado e também justificado mediante a fé. Temos paz com Deus. Olha só, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a profundidade, olha só a grandeza desse versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que presente nós recebemos de Deus quando Deus, ele arquiteta esse plano de salvação em favor do homem. Em 1 João, capítulo 1, epístola de 1 João, capítulo 1, o verso 7. 1 João, capítulo 1 e o verso 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus Cristo é o que nos limpa, O sangue de Jesus Cristo é o que nos justifica. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todos os nossos pecados, Que plano maravilhoso Deus fez em favor do homem, Que plano maravilhoso. E o verso 9 nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
purificar de toda a injustiça. Olha só o que Jesus fez em favor de nós, né? Se nós, né, confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Que maravilha, né? Como Deus, Ele é bondoso, como Deus é misericordioso. Então, com certeza, meus amados, salvação é o tema predileto para Deus. A salvação do homem é muito especial para Deus. Então, Deus, ele se realiza quando um pecador ele é salvo, quando um pecador ele é justificado, quando um pecador ele é purificado pelo sangue de Jesus. Então, Deus, ele, no seu íntimo, no seu coração, ele é realizado. Ele fala, aquele pecador, hoje ele foi salvo, porque o meu filho foi à cruz por ele, e hoje ele foi salvo e justificado. Então, salvação é um tema especial para Jesus. Então, Jesus nos faz entender que o único acontecimento na terra que gera uma festa no céu é o quê? É a salvação de um pecador. Em Lucas, capítulo 15, o verso 10, Lucas 15, 10, capítulo 15 de Lucas e o verso 10, diz assim, eu vos afirmo, então o próprio Jesus Cristo nos diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Em outras traduções nos diz, assim vos digo que há alegria, ou seja, há uma festa, né? Diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Por um pecador que se arrepende. Então, o Senhor Jesus, Ele te salva. O Senhor Jesus, Ele te salva e te cura. Então, Jesus Cristo, Ele nos salva e nos cura. Em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, os versos 4 e 5. Isaías, capítulo 53, os versos 4 e o verso 5, nos diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só, como o Senhor Jesus te salva, né? O Senhor Jesus te salvou para te curar também, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Que maravilha! Então, Jesus te salva e Jesus também te cura das suas dores, das suas enfermidades, né, das suas opressões, de tudo. Então, Jesus, Ele é maravilhoso. Olha só como Jesus, Ele é perfeito, perfeito. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 19. 2 Coríntios, capítulo 5
e o verso 19. Olha só como a morte de Jesus Cristo tem para nós um infinito valor, pois nos garante, ou nos garantiu, tantas coisas. Ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 19, nos diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, com esse plano de Jesus Cristo, com esse plano de Deus, nós obtivemos a reconciliação com Deus. Em Colossenses, capítulo 2, e o verso 14, Filipenses 2, 14, nos diz assim: olha só o que nós recebemos com o plano de Deus. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então, Jesus Cristo, ele foi à cruz e cancelou toda a nossa dívida. Então, a nossa dívida foi paga, totalmente paga por Jesus. Tendo cancelado o escrito de dívida que estava contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Então, Jesus Cristo, ele removeu tudo, absolutamente tudo, encravando na cruz. Então, Jesus encravou na cruz todos os nossos pecados, ou seja, o cancelamento da dívida do pecado diante de Deus, Jesus Cristo fez por nós. Em Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14 nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Então, nós fomos libertos do mundo. Né? Nós tivemos a nossa libertação do mundo. Em Romanos 6,6, Romanos capítulo 6 e o verso 6, nos diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, todo aquele que reconhece o plano de Deus, todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu legítimo Salvador, né? Então, o que diz aqui, ó, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, né? Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso legítimo Salvador, nós somos justificados, nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e aquele velho homem, a nossa velha natureza, a natureza humana, ela é abandonada, e nós recebemos o Espírito Santo em nós, e nós somos justificados, né? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então nós somos libertos de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, eles são cancelados e justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi a cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo entregou a sua vida de maneira que possamos ter a nossa de volta. Então, Jesus Cristo, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário para que nós, pecadores, possamos ter a nossa vida de volta. Ou seja, ele morreu como nós. E assim nós podemos viver como ele. Então, como é importante, né? Como é importante o plano de Deus na vida do homem.
E para encerrar, eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 21. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 21, nos diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, nós adquirimos o direito à ressurreição e também à vida eterna. Então, meus amados, nós da Igreja Vila Rica, nós agradecemos por esse tempo que aqui estivemos, nós agradecemos pela presença de todos os nossos amados que estão nos acompanhando nesse momento através do Facebook e também através do nosso canal do YouTube. E nós convidamos a todos que possam estar conosco, né, assistindo as nossas pregações. Então, curta, compartilhe, né, comente, porque isso é muito importante. Então, que a palavra de Deus, ela possa, mais uma vez, falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Bom, chegamos ao final de mais uma reunião e, ouvindo a palavra que o nosso irmão trouxe, não teria como passar esse momento sem fazer o apelo. Essa pregação, ouvir da salvação de Deus, ouvir desse plano de redenção, como foi trazido aqui, redenção, reconciliação, é necessário fazer um apelo, porque pode ser que haja alguém agora, ou que vai ouvir essa mensagem, vai ficar gravada, que vendo toda essa mensagem, tenha percebido que não é salvo, que não tem esse compromisso, não tem essa aliança, que tudo que foi trazido aqui, toda essa mensagem, todo o encadeamento aqui, cada versículo de como Deus se preocupa e como que tudo foi planejado por amor ao ser humano, é possível que haja alguém que, ouvindo, crendo, pensando aí onde estiver, quando estiver ouvindo, tenha percebido, Deus pode ter tocado no seu coração e você, não sou salvo, não aceitei a Jesus, ou eu não tenho ainda um compromisso verdadeiro. Então, eu deixo aqui esse apelo para que, se você estiver ouvindo, não tiver tomado essa decisão, que aonde estiver, que basta dar o passo além, que é dizer, eu aceito a Jesus como Salvador. Tendo crido, simples assim, tendo aceitado, aí pode entrar em contato, as redes sociais, tem o Facebook do irmão Ivon, que é o nosso pastor, se for pelo YouTube, vai poder comentar, que a sequência, certamente vamos entrar em contato, mas o principal é confessar, é se entregar, é tendo entendido, crer e confessar e se entregar e dizer, eu quero, eu aceito a Jesus como Salvador, fazer essa simples oração. E antes de encerrar, eu peço, reforço o pedido que foi feito, por gentileza, que agora com o advento da internet, a gente está também no YouTube, e só o fato de curtir, de comentar, isso é distribuído o vídeo, né? Isso vai criando cada vez mais interações, e também compartilhar o vídeo mesmo para outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela pode estar alcançando outros que vão ouvir, que vão ser abençoados, e isso é de graça, não custa nada, e ajuda aqui esse trabalho que foi iniciado pelo nosso pastor, pelo irmão Ivon, e que nós queremos que em breve irá alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe, que te guarde e que tenhamos uma excelente semana. Amém. Irmãos, vamos encerrar com uma palavra de oração? Ficar de pé. Eu me desculpe,